E ele me convenceu, ele falou assim: "Mas o senhor não gosta tanto de milagres? Não sobe tanto no monte para pedir para Deus realizar milagres? Eu subo com o senhor, eu ouço a oração, o senhor ora para Deus realizar milagre no nosso meio, vai ter uma conferência de milagres. O senhor não quer ir nessa conferência de milagres? Nós vamos juntos, a gente leva uns obreiros", porque ele já tinha sido instruído de levar pessoas para que os líderes fossem tocados por Deus, porque Deus precisa pegar a raiz. É. Não adianta ir na folha, né? A folha trouxe problema para a igreja. A raiz iria mudar uma igreja toda. Então Deus precisava, eu era o pastor da igreja, titular, precisava pegar a minha vida para que houvesse mudança, né? E aí ele me convidou, tudo, ele foi com a esposa e nós levamos mais 7 membros da igreja que eram líderes também, líder de louvor, pessoas ali que eram mais chegadas, né? Olha, é muito interessante. Então, quando chegou nesse lugar, lá no Daniel Marins, no centro de São Paulo, ali Sempre. perto da Praça da Sé, né? Sim, dá pra... Você foi lá Fui também, lá você foi também. impactado lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tomei um impacto, porque era uma igreja moderna, eles já eram avivados, já estavam vivendo um avivamento, tanto que a igreja chamava-se Avivamento Contínuo. Contínuo, né? Então já era um grande avivamento. E o Davi Silva estava lá também. Ele fazia adoração. Era a equipe do Randy Clark que estava lá, né? Que hoje eu sou da equipe também do Randy Clark, mas eu até sou um representante legal para marcar eventos para o Randy, né? Você que está ouvindo é de outro estado, que vai ver, se você quiser levar a equipe do Randy Clark, você pode me procurar que eu vou te ajudar a levar esse trabalho para a sua cidade, para a sua igreja. E só que eu não conhecia Randy Clark, não conhecia os amigos, não conhecia nada, não sabia de nada. Então o meu recado para minha igreja tinha 7 mais 2, tinha 9, 9. comigo 10, né? E aí eu falei para eles assim: olha, é o seguinte, vocês vão sentar nos últimos bancos, né, nos últimos assentos, e eu vou ficar na porta. Porque se alguma coisa sair da doutrina da nossa igreja, eu vou bater no ombro de um bate no ombro do outro e a gente sai de fininho para não trazer escândalo e não bagunçar com a igreja, para não ficar chato. Você avisou isso? Né, avisei isso, e eles ficaram, olharam meio assim para mim, né, esse pastor vai fazer nós ir embora, né, ele não vai, porque eles já sabiam que era diferente de Eles nem um gostaram muito dessa ideia. não, né, não gostaram, mas, né, olharam assim, e eu fiquei lá como um juiz lá na porta, né, eu estava lá Analisando tudo. analisando tudo, estava séptico lá, seco, né, Não tá, gostava do e não avivamento estava nem sim, aberto para mas não receber. estava aberto, a verdade é essa. Mas por quê? Era tanta doutrina que eu aprendi, os modelos que eu vinha aprendendo, era tanta doutrina, era tanto costumes, que aquilo abafava, não tinha como. Então, uma das coisas que eu tinha um grande preconceito, que vocês vão ver que engraçado que aconteceu comigo aqui, era esse negócio de cair. Rapaz, esse negócio de cair na presença de Deus naquela época para mim, era o 20, fim. 20 o quê? 22 anos atrás? Era o 22. fim. Então, se alguém dissesse assim: "Eu vou te levar num lugar", e o povo cai, fala: "Nem vou, não quero saber desse negócio de cair". Por quê? Porque o meu pastor, esse que foi curado pelo Manuel de Melo, que foi uma bênção, ele me ensinou algo, ele disse assim: "Não, cair não pode ser de Deus, cair é do Satanás, o Satanás que anda rastejando para o chão, onde já se viu esse negócio de cair?", porque ele não vivia não entendia nada dessas coisas. Então ele encruou, ele pôs aqui na minha cabeça e eu fiquei com aquilo. Não, se eu cair é do diabo, né? Porque vai ser uma vergonha. Então, se alguém viesse orar por mim, se eu tivesse preparado, sabendo que alguém viesse orar, eu punha um pé na frente e outro atrás e, né, travava o queixo e falava: eu quero ver quem é que me Vai me derruba, derrubar. né? Ninguém vai me derrubar. Veja só. Aí eu É algo tão impressionante, meio fechado, Deus te tocou. Pois é, porque Deus tinha um plano, Um tinha que propósito, cumprir né? as promessas e o que eu vivo hoje, né? E aí foi engraçado que eu falei para eles isso e fiquei na porta. E aí, na adoração, já começou a desandar, segundo a minha doutrina, segundo a doutrina da nossa igreja. Começou a desandar já, porque o povo começou a tremer, tinha bandeiras de leão, e eles jogavam para cima, para baixo, se cobria, Dançava. dançava, rolava para o chão, tava tendo, né, e gente tremendo. Aí eu olhei assim, falei: não, eu não quero que aquele negócio, que aquela tremedeira toque em mim, não, eu não quero tremer desse jeito, eu não queria nada daquilo, queria o avivamento, mas eu queria do meu jeito, eu queria que Deus entrasse
ele se adequasse à doutrina da igreja. E o Espírito Santo, ele é livre, Ele né? é livre. Por exemplo, ele vem para nos ensinar, para nos mudar realmente. E é do jeito dele, né? É. E aí eu estava lá durão, né? Questionando tudo. E logo na adoração já saiu da linha, da doutrina, vamos dizer assim. Você não deu vontade de ir embora nessa hora? Foi aí que eu tive vontade de ir embora. Falou, vou tocar, vamos embora. Não, saí. Dei o primeiro passo, porque eu estava na porta, então tinha ali alguns metros para chegar nas pessoas, e a minha intenção era tocar. Como eu disse, eu toco no ombro de um toca no ombro do outro, nós vamos embora. E aí eu peguei, eu dei o primeiro passo. Quando fui dar o segundo passo, Deus pegou a minha perna. E começou a tremer a perna, mas tremia. E eu com a consciência perfeita, eu estava perfeito, mas eu não conseguia controlar a perna, parecia que a minha perna tinha vida, ela tremia sozinha, porque você consegue, se você tiver um tremorzinho, se você tiver, você olha, você tenta segurar, e eu tentava segurar, mas não segurava, não tinha como eu parar aquilo ali. E aí eu falei, mas como que eu não paro? Eu não me conformava, porque eu queria parar. Eu queria parar. Aí eu fui com a mão e segurei a perna. Falei, não, eu vou parar com isso. Aí pegou nos braços. E começou a tremer os braços e aconteceu um milagre. Eu caí no poder de Deus. Caí. As minhas pernas amoleceram e eu caí, fiquei cheio de vergonha. Ninguém colocou a mão em mim, ninguém lançou uma palavra profética na adoração. Estava adorando e tudo isso começou a acontecer. Eu queria ir embora e eu não consegui, eu caí. Mas quando você caiu, você falou, isso aqui não lembrou que o pastor falava que era do diabo? Eu comecei a lutar contra, né? Eu queria reagir, eu queria sair daquela situação, mas não tinha jeito, a perna amoleceu, não conseguia levantar. E aí começou a ter manifestações, isso que foi bacana. E aí eu comecei a me entregar, falei, Deus, se o senhor está aqui... Você percebeu que era de Deus. Falei, se o senhor está aqui, ainda questionei ele dessa maneira, se o senhor está aqui, eu não vou lutar mais, porque eu estava lutando, eu vou me entregar. E aí quando eu disse isso, aí realmente veio um novo dom de língua na minha boca. Eu fui batizado, né? Eu creio que ali de uma maneira diferente, veio algo muito mais forte do que a outra vez. Algo muito poderoso. Ali eu fui impactado pelo céu. Eu fui batizado e comecei então a desenvolver o dom de línguas, mas várias línguas, não foi uma só. Então começou a vir uma língua, depois vinha outra língua, e eu comecei ali a mergulhar. Aí eu ria, né, sem querer rir, então saía gargalhada alta, chorava, rolava de um lado para o outro, sentia dores no ventre, tudo ao mesmo tempo. Uma loucura. E será que os membros viram isso? Viram, né? E eu tinha vergonha no começo, mas depois eu já não tive mais vergonha. Depois viu, né? que era algo de Deus, né? Ali me entreguei, chorei, aí eu senti a presença de Deus, aí muda tudo, né? Muda tudo. Aí a partir dali eu abri o coração, joguei todas as doutrinas fora, não sei se no meu coração já... Ali mesmo. Ali já limpou. Naquele culto falou. Por quê? Eu vou falar por quê. Aí, só que eu não conseguia levantar. Mesmo passado uns 20 minutos que eu estava naquele mover, porque já tinha passado 20 minutos, já estava entrando na palavra, né? E eu não conseguia levantar, a perna ficou mole mesmo, amoleceu. Aí os diáconos, os obreiros de lá, do local, perceberam que eu estava com dificuldade tentando levantar e foram me ajudar. E tiveram que me colocar sentado no primeiro assento mais próximo que tinha ali, né? Que era no fim, porque eu estava indo chamar as pessoas ali da igreja minha, então eu sentei perto deles ali. E não quis nem falar com ninguém, né? Eu sentei ali porque eu quis prestar atenção no que iria acontecer. A partir dali, Deus me tomou mesmo. Eu me concentrei, comecei a prestar atenção, e aí o Espírito Santo falou comigo. Ninguém falou comigo, Deus falou comigo assim, eu trouxe você aqui. E eu vou te preparar, porque você vai para as nações, mas primeiro você tem que aprender, primeiro eu preciso te moldar, primeiro eu preciso te ensinar para você poder então fazer a minha vontade. E aí ali eu entendi que realmente aquele lugar seria um lugar de uma escola para mim. Ali eu iria aprender naquele seminário coisas que iriam ajudar o meu futuro do meu ministério. Bom, aí acabou aquela reunião, não houve ali uma transferência de unção naquele momento, houve oração por cura, as pessoas foram curadas, tal. Não houve a transferência de unção em si naquele momento, só que eu recebi a transferência direto de Deus, né? Muito bem. Aí eu tentei levantar e não tinha jeito, a perna não funcionava.
Até então, até o fim do culto, não funcionava as pernas. Aí foi Foi forte, né? engraçado, porque eu fui de braço dado com 2 pessoas que nem um bêbado, arrastando as pernas até o carro. E quando chegou no carro, eu disse para uma das pessoas da minha igreja: "Mas eu não tenho como dirigir. Como que eu vou dirigir o carro? A perna não comanda". Ele falou: "Não, pastor, fica tranquilo, nós estamos contentes com o que Deus está fazendo com você, a nossa igreja vai mudar", né, não falaram, mas era isso que eles Já estavam estava feliz, sentindo, né? né, estavam contentes, porque fui impactado, né. "Não, não, nós dirigimos para o senhor", tiveram que dirigir o carro para mim, eu morava num sobrado na parte de cima em Santo André, tiveram que me levar para cima e me pôr na cama, porque eu não conseguia coordenar as pernas. A minha perna só foi voltar a funcionar no outro dia de manhã. Aí que eu fiz? Fui para lá de novo, porque era de dia e de noite. Aí eu não quis saber de mais nada, larguei tudo e fui para lá, fui para São Paulo de novo. Liguei para as pessoas: "Se vocês quiserem ir, podem vir também". Aí foi mais umas pessoas e eu fui de novo. Caí de novo e a perna amoleceu de novo, fui carregado a segunda De vez para novo. casa. De novo, e não teve transferência de unção. Foi só também os milagres e o poder que caiu lá, de novo. Aí tremi a noite inteira. No outro dia fui de manhã de novo, 3 dias, fui de manhã de novo. Aí participei da escola toda, então eu fiz 3 dias de escola, aprendendo sobre a escola do sobrenatural, Escola que o Randy sobrenatural. Clark me deu autorização para me ministrar no mundo No todo. mundo Eu todo. tenho um diploma, eu tenho um reconhecimento dele como afiliado, né. Hoje, isso depois de anos, Depois né, de anos. não foi naquela época, claro. E aí eu recebi a segunda, também fui carregado, foi a mesma coisa, só que aí eu tremi a noite inteira, no outro dia fui de manhã, aprendi a escola, e à noite foi quando aconteceu, assim, o que foi o divisor de águas da minha vida. Foi ali que a minha vida, o meu ministério, ele sofreu uma transformação maravilhosa, que até hoje, 22 anos, nunca essa unção me deixou. Ela continua fluindo, cada vez crescendo mais, porque Amém. também Deus me deu algumas palavras e direção sobre a unção que eu vou falar em seguida. Só Já concluir que nós isso. vamos depois falar até do livro. Aí eu era então o dia que viria o Randy Clark, que até então só estava a equipe dele. Equipe Ele ministrando. mesmo ainda não estava lá. Aí eram os jovens, era o Power Invasion, invasão de poder, né. Era uma galera jovem e eu já ali, um pastor mais experiente, estava aprendendo com a galera jovem, pra você ver como que é as coisas, né. Às vezes a gente acha que um jovem não pode ensinar um pastor. Pode, se ele estiver cheio do Espírito Santo, se ele estiver vivendo um avivamento, se ele está andando com pessoas que estão vivendo o avivamento, ele vai ter bagagem, ele vai ter condição de te Ensinar. ajudar para que você cresça. E assim foi na minha vida. Então, quando o Randy chegou, ele pregou sobre a transferência de unção. E algo que eu aprendi naquele dia, que também nós tínhamos muito preconceito, dizia assim: como que um homem pode te dar alguma coisa? Ué, como que um homem, como que você vai receber transferência? Então ele explicou, falou: não, eu não vou dar nada para vocês. A unção que Deus deu para mim, ela é para mim. Eu não vou repartir a minha unção com vocês. Deus é que vai dar a unção para vocês através da minha vida. Como que é isso? Imagine, ele disse, imagine um bombeiro. Um bombeiro, ele pode manejar a mangueira do bombeiro, direcionar, Direcionar. mas a água não é dele, a mangueira não é dele, ele direciona. Para onde o bombeiro apontar a mangueira, a água vai jorrar. Então ele diz: para onde eu apontar a mangueira de Deus, a unção vai jorrar. Ele diz: eu só sou carteiro, eu só vim entregar o que é de Deus. Eu não vou entregar nada que é meu. O que é meu, Deus deu para mim. Eu vou continuar usando. Mas ele vai pegar da porção que lançou sobre mim, ou igual para algumas pessoas, ou outras unções, ou outros dons vai atingir as pessoas. Então vai ser levantada uma geração de pessoas aqui com diferentes dons e com diferentes ministérios, né? Até então eu não entendia muito essa diferença de dom pessoal, que nós podemos conversar aqui, e dons ministeriais. Eu não entendia nada, eu era jovem ainda, não entendia Jovem. nada disso. E aí eu sei que ele disse assim, é muito bacana, ele disse assim: olha, nós vamos fazer uma adoração, Davi Silva estava lá, né? Nós vamos fazer uma adoração, e quando você começar a sentir a presença de Deus, sejam os primeiros a vir para frente. Mais na frente, depois que eu conheci ele pessoalmente, que a gente ficou amigo depois de uns 6 anos, foi que eu entendi o porquê que ele fazia dessa maneira.
Só quem está sentindo a Que ele fala, quem presença está assistindo, venha para vem frente. para frente. Você lembra disso? Lembro. Aí ele me ensinou por que ele fazia, que ele disse assim: eu não posso pôr fogo em ninguém, o fogo de Deus. Eu não tenho como pôr. Então eu trabalho aonde o fogo já está Já está se se manifestando. manifestando. Então, quer dizer, eu só ponho gasolina onde já tem fogo, vai aumentar mais o fogo. Então, ele disse: eu trabalho com as brasas que Deus começou a acender. Então, quem tem algum tipo de manifestação, ou está tremendo, ou está chorando, ou está falando em línguas, ou já está numa E eu já manifestação, vi que, às vezes, esse sendo tocado primeiro acaba despertando, incendeia os acender os outros. outros Isso, então também. foi isso que ele disse. É É, uma maneira de incendiar incendiar os outros. os demais e contagiar. O fogo pega. E Agora, se ele contagiar. pega um seco, E ele vai tentar pôr fogo, o aí, coração duro não vai acontecer, aí vai acaba travar. desanimando os outros também. Isso, justamente. Então, eu aprendi isso e você pode aprender hoje, né? Que são Entendeu? chaves, Chave. ensinamentos importantes. Então, hoje, quando eu vou ministrar, por exemplo, às vezes eu vou no meio do povo, eu pego uma pessoa, pego outra. É quem Deus vai me mostrando, porque é ali onde ele está trabalhando. Falando assim, olha, E você já aí está eu movendo faço essa nessas pessoas. técnica, e isso, eu acabo trazendo esse fogo para frente, e esse fogo contagia toda a igreja. É um método que Deus deu, né? E eu aproveitei tanto do Randy como de algumas outras Mas aí pessoas nesse que dia você trabalham. recebeu uma transferência? Então, aí nesse dia ele disse isso: nós vamos adorar, e quem estiver Até você sentindo. falando dessa transferência, você até pode explicar um pouco, porque o que você recebeu lá é que você viaja no Brasil inteiro também. Levando, né? Não Então, só cura, como a escola do sobrenatural. sim. Mas vamos falar que ele também tem no canal dele. Mas transfere para outros serem usados. E está acontecendo E tá demais, né? acontecendo, né? Nesses Não é, 20 não é anos só aí. na presença dele, ele vai levantar uma geração, como foi falado no início. Isso. Pode continuar, E por favor. aí ele disse assim: não, então quem começar a sentir alguma manifestação, seja os primeiros a vir para frente. Quando ele disse isso, o povo começou a sair correndo. Eles tinham sede, e Tinha eu também. sede. Eu falei: eu não vou ficar para trás, vou correr também. E eu corri também. E eu fui o nono, mais ou menos, assim, dá para mim hoje entender, depois que contaram tudo para mim, porque tinha gente da igreja, foram contando os acontecimentos que hoje está nos O livros. nono Eu fui o nono, a nona pessoa que que estava chegou. numa fila ali, né, Ah, de uma fila, no caso, horizontal, né, assim, uma fileira, porque formou várias fileiras, né? Então eu estava na primeira, era mais ou menos a nona pessoa. E aí ele deu um outro comando de ordem, ele disse assim: põe as mãos para frente, como alguém que vai receber um presente de Deus, um presente do Pai. Aí eu pus a minha mão para frente. Só que todos nós, quando vamos receber pelas primeiras vezes tudo, ou todo mundo que vai entrar na presença vai receber, fecha o olho. E eu fechei o olho, né? Porque era a minha maneira de buscar Deus. Então eu pus a mão para frente, fechei o olho e só ficava escutando o barulho de quem estava do meu lado, né? Que ele começou a ministrar. Eu era o nono, mais ou menos, então ele começou a ministrar lá pelos primeiros. Eu escutava o barulho do povo recebendo, alguns gritavam, outros caíam tremendo no chão, dava para escutar, né? Até o chão aí você balançava. não abriu o olho Não nessa abri o hora? olho, só ficar escutando. E de repente, quando eu percebi que chegou em mim pela voz, né? Dava para entender que ele estava Na sua na frente. minha frente, já falando comigo, só que ele é americano, então tinha um tradutor. E aí ele falou com o tradutor alguma coisa, parado de frente para mim, e o tradutor falou para mim assim: pastor, abra os seus olhos, porque eu estava com o olho fechado, e olha para suas mãos. Aí eu abri o olho, olhei para minha mão, a minha mão estava cheia de azeite, Oi, e estava pingando no chão o azeite, tanto que tinha. forte, né? Aí ele perguntou assim: o apóstolo Randy Clark está perguntando se você colocou azeite na mão para vir para frente, para você vir aqui. Você encheu a mão de óleo para vir para cá? Eu disse: não, eu nem tenho óleo aqui. Aí ele olhou para o Randy e disse: Randy, isso é o sobrenatural, todo empolgado, né? Isso é Deus, é o sobrenatural, o homem está cheio de Deus, né? Aí o Randy Clark olhou para toda a igreja, não sei se você estava lá, você viu isso Nesse dia esse eu não dia, estava, então. não. Ele olhou para toda a igreja Eu perdi o assim, dia da transferência. parou, né? Olhou para todo mundo assim e disse assim: a unção de milagres está sobre esse pastor. Aí ele traduziu, né? Eu ouvi a hora que ele traduziu. E aí ele soprou sobre mim. Mas quando ele soprou, eu vi um redemoinho em cima do altar que veio junto com o sopro dele e me tocou e me jogou 3 metros para trás. Eu caí e comecei a chorar. O avivamento na minha vida não veio por correria, dança, pular, não foi uma alegria, foi o contrário, Quebrantamento. quebrantamento, Quebrantamento. arrependimento
e ali foi muito forte, porque eu comecei a chorar de sentir a presença. Eu chorei, pastor, 3 dias e 3 noites, Mas sem isso por causa parar, da por presença. causa da presença. 3 dias. 3 dias e 3 noites. Eu comecei a chorar ali, não parei mais, fui para casa chorando, no outro dia acordei chorando, tinha que trabalhar, né, porque era domingo, então segunda-feira chegou, eu tinha uma marcenaria na época, chegou os funcionários da marcenaria, eu mandei todo mundo ir para casa. Falei, não, eu não tenho condição de fazer nada, quando eu melhorar, vocês vêm. 3 dias eles não trabalharam, dei folga, 3 dias, Deus e folga. fiquei chorando dentro de um quarto trancado, coloquei uma E o pessoal não adoração, perguntar: "O que tá acontecendo?" perguntava se está doente, está acontecendo, se está passando por alguma coisa, aconteceu um trauma, você teve alguma Depressão. notícia ruim, você, né, que tá, eu falei, eu não estou sentindo a presença de Deus, chorando, sentindo a presença. A minha família não entendeu nada, eles saíam, eles iam fazer a vida deles, e saía, e me largava lá, chegava, eu estava chorando, saiu, eu estava chorando, chegava, falei, o cara vai morrer chorando aí, não é possível, 3 dias. Aí no terceiro dia, né, imagina a fome que eu estava, não comia, não Não podia pôr comeu comida, também? não conseguia comer, só chorava, bebia água e chorava. E aí eu estava com muita fome no terceiro dia, e Deus tratou meu coração. Ele fez um filme, passou um filme na minha vida, me lembrando, desde a minha infância até aquele dia, todo mundo que eu tinha que perdoar, tudo que eu tinha que fazer ali, perdoar no meu coração, de gente que me devia, pessoas que tinham me caluniado. Sabe que ser pastor, eu era pastor, né? A É, gente sofre, né? sofre. Traições, né, de pessoas que você ajuda e no fim vão para outras igrejas, E fala mal, falando é mal. difícil. Então ali Deus falou assim, eu preciso do seu coração puro, então nós vamos tratar item por item, e Deus, o que ele fez na minha vida foi um tratamento. Esses 3 dias, foi 3 dias como se eu tivesse morrido e nascido de novo, um novo homem. No terceiro dia eu estava com o coração puro, limpo, e um coração novo, cheio da presença de Deus, Foi um radiava a presença de Deus. tratamento. Foi, Deus tratou comigo. E aí eu peguei e fui na padaria, não tinha ninguém em casa, não tinha nada para comer, levantei com uma fome de 10 mendigos. Imagina só. E aí eu com aquela fome e tudo, eu peguei o carro e eu fui ali para ir para a padaria, e no caminho eu senti meu braço ser tocado. E nesse momento que o braço foi tocado, eu lembrei das palavras de conhecimento Conhecimento que que eu o havia aprendido na escola do sobrenatural lá com a equipe do Range. E aí eles ensinaram, e eu tive a certeza que era uma palavra de revelação para cura, de porque cura. eu não tinha problema no Você braço, sentindo uma dor. e eu sentia aquela dor no braço todo, né? Eu sentia a sensação assim de um braço como endurecido e dor, né? Algo assim. E aí eu guardei aquilo e falei, bom, Deus quer curar alguém com problema no braço direito. Eu vou ligar minhas anteninhas e vou ficar atento como eles ensinaram. Vou tentar descobrir quem é que Deus quer curar. Quando eu entrei na padaria para comprar o pão ali, né, para me comprar as coisas, comprar pão, presunto, queijo, que eu ia fazer um lanche para mim, né? Aí eu olhei assim e o Espírito Santo disse, é aquela mulher. Ele mostrou a pessoa para mim. E eu, tímido, não orava por imposição de mão nem na igreja, que dirá numa padaria na rua. Na rua. Então o que que acontece? Essa unção, quando você recebe essa unção, ela deixa você corajoso. E eu me tornei corajoso, o medo sumiu, a Não insegurança ficou nem com sumiu, medo. a fraqueza sumiu, porque a unção estava sobre mim. Então eu fui impulsionado pelo Espírito em cima de uma palavra de revelação que me encorajou. Me encorajou. Então, eu tive coragem de abordar a mulher. Eu era tímido, eu nunca ia abordar ninguém na padaria pelo nada. Como que eu ia chegar? Eu cheguei na mulher e perguntei para ela assim: minha senhora, mas acontece alguma coisa no seu braço direito? A mulher tomou um susto. Por quê? Quem que ia perguntar isso na padaria para ela, né? Ela não sabia quem eu era. Eu falei, calma, calma, eu sou um pastor e eu vinha no caminho e Deus me disse, né? Eu senti que ele ia curar alguém do braço direito. Chegou aqui, o Espírito Santo mostrou a senhora. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Quer dizer, a presença se manifestou nela também. E aí ela disse assim, filho, há 8 anos eu sofri um derrame e o meu braço não funciona. Ela pegou o braço direito assim e quando soltou, o braço não tinha força nenhuma, não funcionava. Não, é como se não tivesse nervos, né? Não tinha nenhuma movimento. reação. É.
Diferente de alguns derrames que deixa duro, né? Deixa duro. No caso dela, Ela ficou assim, mole. mole, não funcionava. E aí eu falei assim, mas olha que loucura, não orava nem na igreja por imposição de mãos, agora cheio do Espírito Santo, né, transformado, com uma coragem que veio sobre mim, eu disse assim, mas eu posso orar pela senhora? Aí ela olhou para mim e falou, mas aqui na padaria? Eu falei, aqui na padaria, Deus cura na padaria, cura no açougue, cura na rua. Aí eu fiquei corajoso, né? Disse assim, Deus cura, não estava curando comigo em lugar nenhum, mas eu já falei que Deus curava em todos os lugares, né? Bem legal. E aí ela, né? Tudo bem, né? Aí eu peguei e ministrei, não no modelo antigo, porque o modelo antigo que eu tentava orar era petições, era pedir para Deus fazer. E ali não, eu aprendi que Jesus disse, ide e curai em meu nome, com comandos de ordem. Jesus usava comandos de ordem. E aí eu falei com o braço dela, coisas que eu também não faria se eu não tivesse aprendido na escola. Então, como eu aprendi o modelo de como orar pelos enfermos, como curar os enfermos, eu usei o que eu aprendi lá, já de cara. E aí eu dei comandos de ordem, braço que não funciona, volte a funcionar. Neurônios que foram destruídos, sejam reconstruídos em nome de Jesus. Todo o ligamento que foi rompido, tudo que atrapalha ela de ter os movimentos de volta, volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Foi só isso. A mulher levantou todo o braço para cima, completamente curado, que abalou a padaria. Aquilo mexeu com a padaria, porque ela era uma freguesa constante ali, então todo mundo sabia da deficiência. Tinha 2 pessoas bebendo bebida alcoólica na padaria, né, naquele horário, e quando eles viram Jesus curando na padaria, eles largaram a bebida, vieram correr e disseram assim, nós somos desviados, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo, nós queremos nos consertar agora, o senhor ora para nós queremos voltar para Jesus agora. Eu ganhei os 3 para Jesus. Olha que bênção. O primeiro fruto já foi esse aí.